Lição 3, eleição e predestinação. Essa é a terceira lição do segundo trimestre de 2020 e você está comigo na EBD Virtual. Muito bem, irmãos, essa terceira lição, ela vem com dois termos para a gente explicar para vocês e pronto. Sabe, nós estamos no segundo bloco do trimestre, conforme eu disse lá na lição introdutória, que a gente tem a lição 1 de apresentação, da lição 2 à lição 10 temos a parte doutrinária do trimestre e o final de 11 a 13 a parte prática. Então nós estamos nesse segundo trimestre estudando a respeito da carta de Paulo aos Efésios. E dentro desse segundo bloco, que é o mais volumoso do ponto de vista de conteúdo, talvez essa lição seja ela, assim, muito fundamental, porque vai tratar de dois termos que são colocados no rol das nossas doutrinas fundamentais. Então, eleição e predestinação são termos que nós precisamos ter a devida compreensão, porque é base da nossa fé. Então é isso que nós vamos ver. O texto áureo está em Efésios 1, 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Portanto, muitíssimo bem escolhido esse texto áureo, os versículos 4 e 5 do capítulo 1, e o versículo é direto, né, sem rodeios. Ele diz que o Senhor nos elegeu e ele diz que o Senhor nos predestinou. Como funciona isso? Será que isso tem a ver com o termo calvinista da eleição prévia para alguns? Ou será que é mal compreendido e a gente precisa melhorar isso? É o que eu pretendo passar para vocês nesses minutos que vamos ficar aqui. A introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Portanto, nosso viés teológico aqui é do pentecostalismo e nós assim cremos, é assim que ensinamos e é assim que desejamos para você também. O tópico 1 vai falar sobre eleição. O que é eleição? Eleição é um ato divino pelo qual ele nos escolhe para a salvação em Cristo Jesus. Parece simplório, mas a eleição é o que eu apresentei no início, quando eu mostrei para vocês esse rolo aqui. E eu bem disse, se você quiser, acessa lá no YouTube, o primeiro vídeo desse trimestre é a introdução ao trimestre, e lá eu explico os elementos dessa capa, e aqui eu digo que tem um rolo, e nesse rolo tem um voto, é como se fosse uma cédula de um voto divino aqui. E aí, a eleição é isso, é escolha, né? Eleger é escolher. Deus escolheu nos salvar. Agora a grande dúvida é quem está incluído nesse voto? Quem recebeu esse voto de Deus? Toda a humanidade. Se a gente considerar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que crê, a gente está vendo que não tem acepção de pessoas. E também no próprio livro, a carta aos Efésios, né, na leitura bíblica em classe, ou 1 Timóteo também, a gente vai ver que a intenção e a vontade de Deus é de salvar a todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 a 6. Portanto, é assim
eleição é um ato divino, é a escolha dele pela humanidade. Deus escolheu. E isso foi quando? Foi antes da fundação do mundo. Tá? Isso nos faz refletir, nos faz aplicar essa verdade sobre nós. Por que Deus nos escolheu? Né? Será que é porque eu sou bom? Não, eu nem existia. Claro que não. Foi porque Ele decidiu nos amar. Ele decidiu aplicar o seu amor a nós. Então, glória ao Senhor Jesus por isso. A salvação é pela graça, nós fomos eleitos porque Deus é amoroso e Ele escolheu nos salvar. E é por isso que nós somos eleitos. Então, é isso que diz o tópico 1. Agora vejam só o tópico 2, que vai falar da predestinação, que é um outro termo que as pessoas se confundem por vezes. Mas o que é a predestinação? A predestinação é uma decisão antecipada. Né? Predestinar é decidir antecipadamente. E como que se explica isso biblicamente, teologicamente, o termo predestinação? Explica-se da seguinte forma: aos eleitos, Deus predeterminou que fossem santos e irrepreensíveis. É isso. É isso. Eleição é um ato de Deus pelo qual Ele nos escolhe para a salvação, toda a humanidade. Agora, aqueles que receberem, aceitarem essa escolha, né, por meio do arrependimento e da fé em Jesus, eles são predestinados. Para os que estão salvos, eles são predestinados a viver uma vida santa e irrepreensível. Sabe, a gente poderia comparar, aproveitando esse momento que estamos vivendo, como essa situação aí do coronavírus, essa ajuda que o governo está dando. Vejam só, irmãos, aos que são cadastrados no cadastro único lá do governo, eles são predestinados a receber uma ajuda de R$600. Entenderam aí? Será que ficou assim fácil para você? Quem está no cadastro único do governo federal já está predestinado a receber uma ajuda de R$600. Então, a predestinação é isso. A predestinação não fala de predeterminismo, não fala de mecanicismo, ela não fala de abortar o livre-arbítrio, não. Ela fala de uma decisão que Deus tomou para aqueles que aceitarem a salvação. Então é isso. É o mesmo que você pensar no seu filho. Né? Você ainda sem filhos, você decide com a esposa, olha, nosso filho vai estudar na escola tal. Então quando a criança nasce, você nem sabe quem vai ser o seu filho, mas quando ele nasce ele já está predestinado. Predestinado a quê? A estudar na escola tal. Agora, pode ser que ele não aceite aquilo, ele não queira estudar e vá procurar outros caminhos, então aquela predestinação não funcionará para ele, no caso. Aos que aceitarem a sua predestinação, eles vão estudar na escola X. Então é isso, a predestinação é uma decisão antecipada que Deus tomou para aqueles que receberem a salvação. O tópico 3 vai falar de bênçãos, né? Sublimidade do propósito divino da predestinação. Por que Deus, qual que é o propósito da predestinação? É abençoar as pessoas. Quem? Os eleitos. Quem serão os eleitos? Qualquer um que aceitar, se arrepender de seus pecados e crer em Jesus. Então eles são destinados à salvação e ao amor. E isso implica dizer que a salvação ela existe, está disponível para aqueles que se achegam a Cristo. E não por força, né? Nem por violência. Deus não faz isso de forma nenhuma. Conclusão: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinas estipuladas. Então, queridos irmãos, que esta lição que fique
dentro dos nossos corações. Pela eleição ele escolheu a humanidade, pela predestinação ele determinou aos eleitos bênçãos sem medida. Que Deus abençoe a todos. Amém.